que eu sou está ligado ao Senhor. Diga para ele, povo de Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Tenho consciência plena disso. Aplaude ele, que bom que ele está aqui, aplaude, amém e amém. Podemos sentar, queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Amém e amém. Senhor, meu Deus, Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, o que é verdadeiro batismo no Espírito Santo? Repita também essa frase comigo, imersão em choro. Então, se Deus permitir, esse domingo eu tinha falado que falaria sobre a cruz, Deus inverteu, Ele quer que eu fale de novo sobre a segunda parte lá da terceira dimensão, aí eu vou te ensinar melhor o que é batismo no Espírito Santo, totalmente diferente da ideia que nós temos padrão, e você vai entender melhor essa coisa de imersão no choro. Glória a Deus, título da palavra de hoje, não tornar em derrota o momento da tua vitória. Nós, como seres humanos limitados, nós somos limitados ao que vemos, ouvimos, ao que estamos sentindo, ao que estamos vivenciando. Temos muitas vezes, percebendo ou não, sabendo ou não, temos a tendência de, quando chega a hora da nossa vitória final, a gente não sei, dá um jeito lá e torna aquilo em uma grande desgraça. Nós temos essa tendência sem perceber. Encontramos na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres de Deus, mais homens que são mais sapecas, que de verdade conseguiam, ou por incredulidade, ou por coisa pior, ou por imaturidade, transformar momentos que eram para ser de grande festividade, de grandes testemunhos, em momentos de amargura, de derrota, de vergonha. E a palavra vai nos alertar bem hoje para a gente se manter firme até o fim. A gente crer na soberania de Deus. Queridos, com a nossa boca, com nossas orações, nós temos criado mundos, coisas que não existiam. Nós criamos, orando, chamando a existência. Chamar a existência é algo que não existe. E você e eu temos gerado. E nós vamos sair muito fortalecidos hoje, por no mínimo 10, 11 exemplos aqui. Vamos sair convictos de que eu vou terminar esse processo com Deus de chegar no milagre final. Porque alguns crentes abortam o milagre, talvez semana que vem ia chegar. Talvez amanhã de manhã. Acabe. 1 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 7. Nós vamos tratar de um cara que é maldito, que se chama Ben-Hadad, que era rei da Síria. Olha o cara, olha o nível, olha o naipe, olha o padrão, olha o procedimento, como ele não vale nada. 1 Reis 21 a 7, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Então o cara não veio para brincadeira, ele veio para destruição total. Havia com ele 32 reis, cavalos, carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então o cara veio para não sobrar nada. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel. Acabe era um perfeito idiota, desculpe ser um pouco claro e objetivo. Era um perfeito idiota. Esse Acabe, vamos ver que ele andava por duas vias. Que lhe disseram para esse rei: assim diz Ben-Hadad, tua prata, ouro são meus, tuas mulheres e filhos também são meus. Olha o que ele responde, porque ele viu, ele está ameaçado, está desesperado, ele sabe que o negócio não é de brincadeira. Então no 4 ele respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tem. Então, nós estamos falando de um elemento que veio com oposição nesse tamanho, nessa fúria, aonde esse rei está se vendo como um cachorrinho de coleira. O que ele fizer comigo está feito. 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad,
Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tens que entregar-me a tua prata, ouro, mulheres e filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei meus servos, que esquadrinharão a tua casa, casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos olhos deles elevarão. Versículo 13, Deus interfere, porque no 7, esse rei diz para os anciãos, tudo que ele pediu, eu dei. Versículo 13, eis que um profeta se chegou a Acabe, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Olha, Acabe nem é merecedor do milagre, o cara é uma besta quadrada, a Bíblia mostra ele como um infeliz. E mesmo assim, Deus quis se mostrar aí, livrando ele disso que acabamos de ler. Não estamos falando de brincadeira. E aí, Deus dá a vitória para esse cara. Porque Deus, quando fala, Ele faz. Diga amém a isso. E nisso, agora, ele tem que pegar esse Ben-Hadad, vai pegar ele vivo, porque o inimigo, ele é covarde, ele berra, grita, tal, mas qualquer coisinha ele chora. É covarde. E aí Ben-Hadad, esse inimigo maldito, que já vimos o naipe dele, ele vem e diz, olha, vou me humilhar aí para esse rei de Israel, para ver se não me mata. Então no 32, então se cingiam com um pano de saco pelos lombos, Ben-Hadad e o grupo dele lá, aqueles reis, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad, teu servo porque perdeu a batalha, vai ser capturado a qualquer minuto. Poupa a minha vida. Olha, Acabe, esse cachaceiro que ele responde. Disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Sua besta. É meu irmão. Porque ele se sentiu privilegiado que o rei, que era o segundo nesta época, era o segundo mais temido do Oriente Médio. Ele acabou de ver Deus dando aquele livramento para ele. Ele se sentiu prestigiado, que o cara está se humilhando para ele, encher o ego dele. Ele é meu irmão. No 35, então, versículo 35, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me. Um profeta falou, me bate, porque não acredito no que está acontecendo aqui. Me bate. Alguém é louco, deve ser eu que profetizei essa vitória. Agora, nós vemos uma festa se tornar em lamento. Versículos 42 e 43. Ele disse, um profeta aborta o pinguço de tal de Acabe, e diz assim para ele. Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do povo dele. 43. Foi-se Acabe para sua casa, desgostoso, indignado, mas que imbecil esse cara. Ele pegou o dia da sua maior vitória. Que Samaria da vida suportaria um rojão de 32 reis com aquele Ben-Hadad? Olha o poder de Deus exercido. Olha a ação dos santos anjos. Olha as manobras. E por que Deus se enojou tanto com esse besta quadrada? Porque Deus fez uma manobra. Deus sonha com você quando você luta do lado de Deus. Deus ama tornar você essa guerreira, esse furioso, essa pessoa que vai para cima, mas está confiado como Davi, que enfrenta um gigante e diz, mas Deus está me segurando pela mão, então não estou nem aí. Deus ama isso. E aí Deus monta uma logística de anjos que vão ajudar e fazem uma guerra impossível, jamais, nunca. E fazem ela se tornar uma vitória para ser a vitória daquele povo que o nome do Senhor... Mas na hora da festa, a gente vai lá e torna isso em desgraça. E aí Acabe faz aquela palhaçada toda lá. E o cara volta para a terra dele forte, com todo o seu exército, tal de Ben-Hadad. Mais para frente ele volta e ela acaba com tudo em Israel.
E aí Deus diz, era para ser dia de vitória, dia de festa. Vocês lembram do título? Porque eu não estou lembrado, vou ler ele de novo. Não tornar em derrota o momento da tua vitória. Tem gente que está para receber amanhã tudo que construiu, creu, chorou muitas lágrimas. Mas um dia antes resolveu não crer mais e está falando besteira por aí. Você está tornando o dia da tua vitória em derrota. Tem gente que orou tanto para Deus dar dinheiro. Deus deu dinheiro, eles estão tomando pinga por aí, não vem mais para a igreja. Tornar o dia da sua maior vitória em derrota. Tem gente que casou para não voltar para a igreja. Uma coisa louca. Deus me dá um namorado, me dá uma namorada, não sei o que, tal. Deus diz, está aí. Eles estão lá numa bocada dançando, não sei o que, dança da garrafinha. Não lembro o endereço, vou procurar. Quando eu achar, eu passo para vocês. Estão lá. Aí você fala, mas Deus não interferiu, mas não houve oração, jejum, Deus não deu. Tornou o dia da sua vitória em derrota. Pessoa que clama, geme, chora, busca, jejua, mas tá um palito de tanto não comer, recebe o dom que pediu. Agora, não rela em mim, não encosta, e se não me pagar, eu não vou. Você não acabe, uma besta quadrada, só pode ser. Você pegou o dom gratuito, comprado pelo sangue do Cordeiro, e tornou ele tua lamentação, tua desgraça. Nós somos experts em usar um carro que Deus nos deu, para não sei o que fazer por aí com ele. Somos experts. Usar recursos que Deus põe na nossa mão, fruto de uma grande vitória. E tornar isso em lamento. Temos que tomar cuidado, queridos. Nossas orações estão sendo ouvidas. E não podemos desistir no último momento, cair na incredulidade. Não podemos abandonar uma luta. Eu vejo gente orando um ano inteiro por um propósito com Deus. A minha Bíblia diz que Deus não esquece nenhum copo de água que você lança no reino dele. Como é que ele vai esquecer um ano de orações? E hoje eles não oram mais por aquilo. Abandonou o projeto. Anjos trabalharam, montaram logística, como fizeram com Acabe. Fizeram construção, algo está para ser entregue. Já nem ora mais. Não acredito, não sei, mudei de ideia. E Deus fica indignado. Ele diz, você está tornando um momento de grande vitória em derrota, porque você está saindo da experiência derrotado, derrotada. O que Deus fala em Hebreus 10, 35 a 38? Ele afirma isso porque ele fica indignado mesmo. Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê? Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que está prometido, o que está em questão. Tudo que você pede para Deus é uma promessa. Tudo que eu peço para Deus é uma promessa que Deus me dá. Estou te prometendo que vou atender. E Deus diz, não pode abandonar isso. 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, um evento celestial está preparado em cima do que você está esperando. Todavia, o meu justo, minha justa viverá pela fé. Se retroceder minha alma, não tem prazer mesmo. Porque deixa Deus falando sozinho. Quanto tempo você pediu para Deus aquele dom? Volte a pedir. Pastor, eu pedi uma casa quando fui despejado, nem por aluguel oro mais. Volte a pedir a casa própria. Teu Deus não é uma criança. Teu Deus é soberano. A minha Bíblia diz em Eclesiastes 5, na presença de Deus você não sai falando qualquer coisa. Porque para Deus leva muito a sério o que você diz. Ele leva muito a sério a tua frase, a tua oração, as promessas que você faz para Ele. O povo de Israel não é à toa que foi rejeitado. Em Números 14, versículo 11, 2 vezes vamos falar hoje do povo de Israel. No final é pior ainda. Vamos lá, Números 14, 11. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, ele conheceu o fôlego de Deus. Aqueles milagres, aquelas pragas, aquele mar vermelho que racha em dois. E aí eles enfrentam algumas guerras no trajeto. Está lá Josué lutando contra os amalequitas, a máfia mais temida do Oriente Médio. Eram os gigantes mais altos, 4 metros de altura quase. 3,60 metros a quase 4 metros era a altura de um amalequita.
E aí vai lá Josué, desbanca sem regime militar, sem estrutura militar, sem nada, sem estratégia de guerra. O povo que está saindo do Egito aí, vai lá, luta, ganha. Deus sabe porque fez essas manobras, para gerar neles assim, não importa o tamanho do oponente, não importa que eu estou com você, eu estou te levando e acabou. E aí eles chegam na frente da terra prometida, era para entrar, não precisava de 40 e poucos anos, era para entrar. Então eles estão agora no momento da sua maior vitória. Mas o que eles fazem com isso? Eles falam muita bobagem. E aí eles começam a dizer, Deus traz a gente aqui, pelo que vimos lá de gigantes, a gente é um bando de gafanhotos. Deus levou eles para estudar a guerra e a terra, para mostrar para eles a sua maior vitória. Ele queria que eles vissem a terra prometida, o que eles vão ter. Deus não tinha falhado uma promessa até aquele dia, nenhuma vez. Nunca tinham perdido uma batalha, a não ser aquela de Josué, mas só veio depois, e é uma bobagem. Então, o que eles fazem? Falam mal de Deus, falam mal da terra prometida, falam mal de Moisés, falam mal da promessa, falam mal da palavra, falam mal de um monte de coisa. Então, o dia da sua maior vitória, porque era o sonho deles, era esse. O sonho final era este, entrar na terra prometida. Era muito mais do que eles pediram para Deus no início. No início, tudo que pediram era que Deus tirasse eles de Faraó, que está judiando muito deles. E agora o que Deus está dando para eles é o quê? É uma terra prometida. Mas eles falaram tanta bobagem. Olha como é que termina. Números 14:11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Depois de tudo que eu fiz de sinais no meio dele. Eles acabam de transformar o dia da sua maior vitória em derrota, em lamento, em murmuração. O que é isso? Moisés ainda fala, Deus perdoa este povo, por amor a mim, se o Senhor ainda me considera, perdoa eles. Ainda no mesmo capítulo 20 a 24, Deus diz, até perdoa, mas quem entrar não vão entrar. Números 14:20, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu perdoei este povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da minha glória, nenhum desses homens que viu essa minha glória, prodígios que fiz no Egito, no deserto, e agora estão aí falando baboseira, idiotice, nenhum deles no 23 verá essa terra. Acabou. 24, a não ser Caleb. Queridos, até a tolerância de Deus tem limite, e até a decepção de Deus tem medida. Deus se decepciona na medida dele, mas chega uma hora a própria medida dele esgota. E aí o dia da maior vitória deles se tornou o dia de maior lamento, porque ali eles ouviam, nem que peça, que não quer mais sou eu. Vão morrer no deserto espalhados aí. Acabou. Puxa, mas não era o dia da maior vitória, era. E nós, muitas vezes, fazemos igual. A gente está tão gastado, cansado, desgastado. E aí percebe que falta aquele pouco. Ainda é isso, quer saber que não quer mais sou eu. Tem bobagens que não se dizem na presença de Deus. Porque Deus não brincou com você de te tirar do mundo e te pôr aqui. Deus não brincou com você de fazer você filho e filha dele. Deus nunca brincou com você com promessas. Deus nunca te contou uma historinha para ter você na igreja. Deus é Deus, porque olha, conosco, sem nós, Deus vai continuar sendo Deus. Você recebendo ou deixando de receber, Ele vai continuar sendo Deus. Você não vai mudar isso. E aí, um dia de grande vitória, tornaram em desgraça. Quarto personagem, jovem rico. O cara chega para o Senhor Jesus e diz, que me falta, quer dizer, sou obediente a tudo que Moisés manda fazer, que me falta ainda. É muito nobre. O Senhor diz que, olha lá, Marcos 10, 21 a 23. Olha o que você vai ler em Marcos, no versículo 21. Marcos 10, 21. Olha o que acontece com o Senhor Jesus. E Jesus, porque era como homem na terra, fitando-o, o que diz na Bíblia, o que diz no telão? O
amou. Se afeiçoou dele. O cara está tendo o maior encontro da sua existência. No céu e na terra, na eternidade, não tem encontro maior que isso. O Filho de Deus está ali, o unigênito do Pai na frente dele, afeiçoado dele. E faz um convite. E disse, o Senhor Jesus disse para ele, só te falta uma coisa, vende o que tem, porque isso vai te impedir de andar comigo. Deixa para lá, dá aos pobres, eu te garanto um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. A mesma frase dita a todos os discípulos apóstolos. Foi dito a ele. Você vai ser mais um apóstolo meu. E o cara fez o que mesmo? 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. 23. Então, o Senhor Jesus, olhando em redor, indignado, decepcionado, frustrado, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? O que o Senhor pronunciou aqui? Nem salvação para ele tem. Ele falou, não entra no reino. O cara do maior encontro da sua existência, ele conseguiu transformar no dia que ele vai para o inferno. Marcos ainda 10, no 26, é tão sério que o Senhor falou da salvação do cara, os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Porque o Senhor enfatizou, esse cara esteve na porta do céu e não entrou, e não entra. Como pode? Quem de nós não daria tudo que tem para ter esse encontro? Senhor Jesus na tua frente, afeiçoado de você. E Ele te fala, você vai ser meu apóstolo, minha apóstola. Me segue agora. Tem muito dinheiro, sabia? Esse é pior que Acabe. Eu já falei que Acabe andava por 2 vias, esse anda por 8. Esse é turbo, esse aqui. E besta quadrada ao sei lá o quê. Ao vezes 8, só pode ser. Quinto exemplo que temos aqui. Acã. Puxa, o povo de Israel está indo numa sequência de vitórias, de milagres. Está indo rumo a vamos. É um estrondo que está ecoando pela terra com a chegada deles, até entrar na terra prometida, não tem obstáculos. Ninguém oferece resistência. Todos os povos estão em terror, porque aonde estão chegando o povo de Israel com tal de Josué, estão conquistando e estão avançando. Melhor abrir a porta, ser amigo deles, e eles vão. Acabou. Aí vem um tal de Acã. Deus fala, não pega essa capa tem a unção maligna dela. Ela dá legalidade, ela dá autorização. Aí o cara vai lá e pega uma capa que não é para pegar, dos demônios. E ele põe no povo ali. E aí os líderes dizem, 2, 3 mil judeus para atacar tal cidade de Ai, para ir continuar? É simples, vai lá. E levam uma maior pancada. O povo é disperso. Josué, com toda a liderança de Israel, em desespero, jogando pó na cabeça, como dizem Josué 7,6. Josué rasgou suas vestes, prostrou-se em terra perante a arca, até a tarde ele, os anciãos de Israel, deitaram pó sobre a cabeça, lamento. Virou um lamento, um dia que era para ser uma grande vitória, se tornou um grande lamento. Está vendo? Tudo assim, de última hora, por uma sapequice, por uma arte de não sei o que de criança. Geazi. Em 2 Reis 5 fala-se de um tal de Naamã que Deus amava. Ele era o comandante da Síria. Deus amava o cara era bom. E Deus viu que esse cara não concorda com os demônios do rei dele. Então Deus se afeiçoou dele. E aí, Deus dá um jeito que uma menina diz para ele, porque ele era leproso. Vai em Israel, o profeta vai te curar. Então Deus está preparando um evento que será o maior milagre no Velho Testamento feito com gentios. Gentios não do povo de Israel. Vai acontecer ali. Nunca nenhum registro temos de um cara que nem vê o profeta, que ninguém encosta um dedo nele,
Ele vai no rio mais sujo do Oriente Médio, que é o Jordão. A pastora Silvia teve lá e sabe que é verdade. E desse barranco o poder de Deus opera e sai sem lepra nenhuma. Quem é mesmo? O comandante, é o segundo comandante mais temido do Oriente Médio. Olha o tamanho do milagre. E Deus, a sua logística, prepara um lindo presente para o seu servo Geazi. Eu estou falando de Geazi. O profeta Eliseu era o profeta que foi procurado. O Espírito Santo move Eliseu a não aparecer na frente do carro de Naamã. E aí quem aparece é Geazi, mas isso é manobra de Deus para honrar. E tem mais, o profeta Eliseu diz, não aceite os presentes dele. Porque todos os demônios do Oriente Médio só faziam milagre mediante um pagamento bonito. E Deus queria mostrar que com Deus ninguém barganha nada. De graça recebestes, de graça dai. É a graça na cruz do Calvário, o sangue vertido lá. E aí acontece uma coisa bonita. E Deus está preparando algo lindo para o seu servo Geazi. Mas por que seu servo Geazi? Porque Deus é pai muito bom. Eliseu um dia parou toda a sua vida para ficar servindo o profeta que era de Deus, Elias. Então Eliseu agora não tem mais vida própria. Ela toda está dedicada a servir o profeta. E Deus fala, nada mais justo é, removendo Elias, levanta-se Eliseu. Agora você tem um rapaz que repete. Ele é a sequência. Geazi, para toda a sua vida. Não tem mais vida. Dedica toda a sua vida para cuidar do profeta Eliseu. Quem é o próximo? Como Deus vai remover Eliseu, que já estava muito doente, que já estava para ir embora a qualquer minuto? Então é melhor que não veja Eliseu, que Naamã veja o profeta que vai ser no lugar de Eliseu. É com esse que vai lidar para o resto da sua vida. Que é agora com Geazi. Porque Eliseu indo, quando Naamã toda vez precisava de um profeta de Deus, é o Geazi que falou contigo. É verdade. Eu te pergunto, isso é lindíssimo ou não é? Mas esse pinguço aí de Geazi, ele espera Eliseu estar lá dentro. Ele corre atrás do cara, conta uma mentira lá dos quintos dos demônios. É coisa de menino sapeca mesmo. Conta um negócio lá e pede para ele os presentes que Deus, puxa, tudo que Deus fez. Era para dizer, aqui não se dá nada, aqui é... Ele vai lá e pega. E como ele volta, leproso. Sua besta, o dia da maior vitória da tua vida. Você saiu leproso agora. Pastor, você está chamando muito de besta. E não é para chamar? Meu Deus, esse Geazi não existe até esse dia. Agora ele existe, é o dia dele, é a coroação dele. Com o segundo maior, mais temido do Oriente Médio. Olha, quem é o profeta de Israel? É o Geazi que você conversou, que te falou para ir lá se lavar, você saiu curado. Ele é o profeta. Que lindo! Agora o cara está leproso, tem que ser expulso de Israel, porque o profeta Eliseu disse para ele, você achou que não ia descobrir? Nosso espírito está interligado. Você achou que não ia descobrir que você foi lá, apontou, pegou, benze? Você está louco? E a lepra dele agora está em você. Aí você fala como pode? Pode. A nossa alma é traiçoeira. E tem que manter ela sob controle. A nossa alma, um dia antes do milagre, ela consegue convencer a gente para desistir de tudo. No dia que Deus põe na cabeça de não sei quem para te ungir, a alma da gente consegue nos tirar da igreja um dia antes. Eu já vi isso. Numa empresa, está lá em retidão, dando bom testemunho. Aí o anjo do Senhor convence, agora você levanta ele, levanta ela. Mas não sei o que deu, que aconteceu, que nirvana, que alguém puxou à noite. O cara já mudou da empresa, nem consultou a Deus. Não tem nada de errado de mudar de empresa, mas não consultou a Deus. Saiu, foi embora. Eu sei de um caso, orou muito a Deus para lhe mandar um valor. E o anjo fez um trabalho lindo, é o anjo que fez essa logística. Para convencer um homem para sair de não sei de onde, para ir não sei aonde, achar aquele endereço do homem de Deus ali. E o homem de Deus
um dia anterior se revolta tanto com Deus que não acredita em mais nada e já sabe que vai ser despejado dessa casa mesmo. Ele pega as coisas, não fala nada para ninguém e vai embora. E o homem de Deus enviado pelo anjo do Senhor está na porta do cara trazendo um patrimônio para entregar para ele. E ninguém acha o cara, ele não achou. E esse crente está revoltado por aí, dizendo que Deus não faz milagres. E Deus diz, eu mandei na tua porta, mas você não me perguntou. Você transformou em desastre, porque está o formato que você saiu da casa. Você saiu com a cabeça entre os pés. Tornou em derrota o dia da tua maior vitória. Tem vitória maior que essa? Alguém chegar na tua porta, cruzou um país para outro, com teu endereço que o anjo deu, mandando pôr dinheiro para nunca mais acabar na tua casa, porque Deus te atendeu. Gente, que testemunho é esse? E vê outro testemunho, é o homem empresário que está testemunhando, que não achou o cara. Sumiu. Quando ontem viu ele fazendo a mudança e ninguém fala comigo. Tá bom, ele vai falar com você. Que loucura! Nós somos experts em abortar coisa que hoje é para ser o dia. A gente vai lá e... Que mais? Tem mais personagens? Tem muitos, queridos, na Bíblia. 7º, Pilatos. Pilatos, a esposa dele, diz, eu sonhei com este homem. Este homem é lá de cima. Pilatos sabia muito bem que o Senhor Jesus estava morto. Quando o imperador de Roma perguntou se esse Senhor Jesus era perigoso, Pilatos mandou uma carta do punho dele. Não, inclusive o nosso centurião romano estava na reunião dele na rua, quando os fariseus perguntaram se tem que pagar impostos para vossa majestade, e ele falou, dai a César o que é de César. Então Pilatos está muito bem informado da autoridade de quem é esse Senhor Jesus. Só que o Senhor tenta pregar para ele. Em João 18, 37 e 38, Pilatos está dialogando com o Senhor Jesus, está afoito. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha, o Senhor está pregando para ele, porque o Senhor está afeiçoado desse Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele está chamando a atenção do cara. Todo que é da verdade, ouve a minha voz. 38 perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Antes que o Senhor Jesus respondesse, tendo dito isto, voltou para os judeus. Que coisa, que loucura. Ele nem esperou o Senhor responder. Como é que terminou aquele episódio? O cara está no maior evento da sua existência. O Senhor Jesus pregando o evangelho pessoalmente para ele. O Senhor parando todo o episódio da crucificação para investir, para salvá-lo. Não é Pedro pregando, que já é muito. O Senhor Jesus. É que é a verdade. Nem esperou responder, foi embora. E para piorar, no capítulo 19, versículo 11, em seguida, olha como é que termina o encontro da sua maior vitória, Pilatos. Olha como termina. Em João 19, 11, o Senhor, falando da parte B do versículo, diz assim para Pilatos: quem me entregou a você, maior pecado tem do teu próprio. Você já está em pecado grave. Ele é muito mais. Aquele encontro tinha que ter terminado como? Pilatos falando, ninguém mexe com este homem de Deus, chega dessa palhaçada. Estou aqui eu para agradar já não sei o que, fariseu e tal. A esposa já tinha falado com esse não se mexe. Ele já sabia. E eu até mais, Senhor, me fala um pouco mais. O que é a verdade? Me explica, vamos aqui. E fica aqui no meu palácio até tudo se acalmar. Eu vou mandar um dinheirinho para todos esses que já se vendem por chiclete lá no templo. Então, acabou aí. Não. E está de quê? De jogatina. Não, ele é de vocês. Não, é meu. Não, acho melhor soltá-lo. Então deixa eu lavar a mão. Que eu não... O Senhor falou, maior pecado tem no tempo, porque você está igual a eles. Vocês estão todos juntos. Não?
O cara transformou o dia da sua maior glória em condenação eterna. Como é que pode? E esse eu chamo de desatento. Crente desatento. Crente desatenta. Outro exemplo, oitavo. Nosso amado o profeta Elias, nosso amado, ele não é um devasso. Mas o Espírito Santo permitiu escrever na Bíblia este episódio. Não para criticar seu servo, mas seu servo já está no céu, colhendo a eternidade. Mas o exemplo dele livra a gente aqui embaixo por gerações. Elias vai lá. Qual é o maior dia de vitória de Elias? É quando ele reúne Israel depois de 3 anos de seca. Ele traz fogo do céu. Ele traz chuva para inundar a nação. Olha o tamanho disso aí. Tem glória, mas você já viu alguém que tem essa capacidade? Eu nunca vi. E como é que terminou? A nação inteira ajoelha. Estamos de volta para Deus. O Deus de Elias é o nosso de volta. Aí uma mulherzinha lá, tal da cidade da minha tia lá de Tiro, deve ser irmã da minha tia, tal de Jezabel. Vou te matar. Ele foge. Que vergonha. Sabe o que Deus fala para Elias quando Elias chega na caverna? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele transformou o dia da sua maior vitória. Por que maior vitória? Porque ele fala para Deus, derrubaram teus altares, está tudo desviado. Elias, o que mais pesa no teu coração, nós tínhamos acabado de resolver. Todos eles acabaram de ajoelhar 40 dias atrás e dizer que eu sou Deus deles. Eles estavam esperando instruções tuas. E agora? Agora foram tudo lá. Cada um voltou para sua casa, esfriou o episódio. Jezabel ficou mais forte. Estão vendo? Quem manda aqui sou eu. E virou o quê? Repito, Elias não é nenhum devasso. Mas olha o tamanho do erro. Por quê? Eu chamo isso de desacerto emocional. Elias deixou seu emocional falar mais alto, porque ele foge da mulher, a maldita da nação que era Jezabel, por causa dela que a nação estava daquele jeito. Ele foge dela que ameaçou ele. Ele vai no deserto e diz, Deus, não sou melhor que meus pais, pode me matar que eu não presto. Ele está repetindo as palavras da mulher que ele foi lá para combatê-la. E quando o Deus dele que usou ele para trazer chuva e fogo do céu, pode me matar que eu não presto. Ninguém entende esse idioma. Rota de colisão não dá liga, está muito confusa esse episódio, está confuso. Transformou em maior derrota, o dia da sua maior vitória. Não é teu anseio em Israel se converter? Elias, eu te dei Israel inteiro. Quem dá glória a Deus aqui? Nunca mais, queridos. Tem gente que fala-se muito isso. Depressão pós-parto. Isso é científico mesmo. Mulher que fica depois do parto, tem que tomar remédio. Algumas falam em se matar, a gente entende. Mas uma coisa é entender, outra coisa é você fazer a loucura. Tem gente que depois que Deus dá um milagre, entrou em depressão. Ficam estranhos. O que aconteceu? Deus não te atendeu? Mas agora eu não sei. O que está acontecendo com você? Quando você estava ruim, você não faltava um culto. E agora você está bem, você não voltou para a igreja por ser leviano. O que faltou? Só faltou uma coisa, depressão pós-parto. Tem mulher que orou tanto por aquele fedorento daquele marido. Quando se converte, ela briga com ele todo dia. Depressão pós-parto, ela está descontando nele os anos. E o infeliz tem que aguentar, porque ele é um fedorento mesmo. Mas a gente chama ela no escondido. Olha, a depressão pós-parto, você pode pôr tudo a perder. Tua maior vitória não foi dada, o que você está fazendo? Queridos, tomem cuidado. 9º exemplo. Saul é o primeiro ungido da Bíblia. É o primeiro que recebe unção para batalhar. Não para servir, para batalhar. É o primeiro. É um personagem lindo na Bíblia, seu início. Aquele grupo de amalequitas que foi atacar Israel quando Israel saía do Egito, eles vendo o poder de Deus, eles não afrontaram o povo de Israel, eles afrontaram Deus, a majestade de Deus, que fez tudo aquilo para tirar seu povo. Então, quando Josué, com o povo de Israel, que já falamos, nem estrutura militar tinha, pelo poder de Deus ganharam a batalha, Deus falou assim, eu vou apagar da memória do céu a existência desses gigantes, crias dos demônios, porque me afrontaram a mim.
E sobre quem cai essa grande honra? Sobre Saul. Saul agora vai invadir, não é coisa de briga de deserto, um grupo contra grupo. Saul vai fazer a empreitada que nenhum governo em todo o Oriente Médio, não temos registro disso. Ele teve a coragem de fazer invadir uma nação dos gigantes, exatamente os amalequitas. Olha o poder que está nas costas deste homem. E olha o tamanho da honra, porque o Oriente Médio inteiro ouvindo que esse cara entrou, invadiu o país dos amalequitas e não deixou nada lá, porque até os animais sofriam cruza sexual nas orgias lá com o primeiro animal, a primeira fêmea. Então é uma coisa medonha. Foi lá para fazer a faxina. Depois que Saul fizesse isso, todo o Oriente Médio ia ajoelhar na frente dele. E o que Saul faz? Vai lá, 1 Samuel, capítulo 16. Ele ganha a batalha, mas ele tem umas ideias próprias. E ele pega o gado que ele achou muito grande, e levou para o berço do povo de Israel. Deus, por muito menos que isso, ele sabia da história de Josué, daquela capa babilônica. Já perderam batalha. Você imagina esse me pega os animais que estão fecundados pelos gigantes e demônios e traz tudo para o berço do povo de Israel. E traz o rei dos amalequitas para fazer pacto com ele. Que loucura! O profeta Samuel está vindo para aclamá-lo, porque pós-vitória, os anciãos ficam num patamar, os generais no outro patamar, e o rei acima, e a nação aplaude, o exército aplaude, porque é uma grande vitória. E como terminou? Samuel dizendo, Saul, Deus rasgou o reino de você, a partir de hoje você está por conta, o Espírito Santo não mora mais aí, e vai fazer seu teatrinho, porque ele fala assim, profeta, pelo menos vem comigo para eles acreditarem que está tudo bem, quer dizer, vai fazer seu teatro. Eu queria estar ali para ver a cara de Saul, com o povo aclamando ele, e por dentro, hoje você foi rejeitado, Deus já levantou um menino para si, o Espírito Santo já saiu de você, e está aí a lista. Tornou em maior desgraça da vida dele, o dia da sua maior vitória. E nós, como seres humanos, somos capazes disso. Eu já vi coisas assim por sociedade. Deus te sustentou até aqui, falou que a empresa é só tua e de Deus. Agora que Deus te abre o contrato, você está arrumando sócio. E Deus diz, eu fui tirado da empresa. Eu era o sócio. Eu já vi cada coisa, queridos. Confiar no inimigo depois de ganhar ele. Como é que pode? Depois que você vence Satanás, você confia nele. Como é que pode? Pode. Saul fez isso. Não transforme. Você está entendendo quando falo no inimigo? Estou falando de seres humanos. Não caiu tua ficha, não? Estou falando muito no secreto, assim, estou querendo ser muito polido. Tem pessoas que Satanás levantou para destruir a tua vida. Eles podem ter título de pastora, de apóstolo, de serafina, do que for. E agora que Deus te levantou, e eles estão com o teu anel no dedo deles. Como é que pode? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem sim. Aí eles falam, por quê? Porque ele toca muito bem. Precisávamos dele. Deus usava dele porque o cara toca bem. O cara tentou destruir a tua vida. Quando Deus te levantar, nunca se esqueça, Deus é zeloso. Uma coisa é você perdoar todo mundo. Outra coisa, Adão, eu te perdoei, mas no jardim você não fica. O Senhor Jesus, quando estavam forando ele lá na cruz, ele falou assim, Senhor, eu estou perdoando todos eles. Pai, perdoa-lhes o que fazem. Mas não é por isso que entraram no paraíso. Não confunda. Deu para entender? Perdoou você, porque você tem que ser livre. Mas você perdoar um ladrão não significa que ele ainda não é ladrão. Está claro isso? O Senhor está te dizendo, não transforme o dia da tua vitória em tua derrota. Temos mais exemplos. Vou correr. Temos mais 3, rápido. Os filhos de Arão, primeira aparição de Deus diante de todo o povo. Deus vai descer em nuvem e toda a nação nunca experimentou isso, nem antes nem depois, só aquele dia.
Deus diz, vou descer e vou fazer meu povo me sentir. Deus estava muito feliz. Tabernáculo pronto. E quando Deus desce no meio do povo, o povo está em aclamações, está em êxtase. Os 2 filhos de Arão pegam lá o incensário, ninguém pediu, e começam a fazer invocações demoníacas como era lá no mundo no Egito dos demônios. E aí Deus tem que matá-los na frente do povo, porque Deus tem que dizer, isso é profano. O dia da maior glória do povo de Israel, de experimentar a glória de Deus, esses 2 conseguiram fazer isso. Se tornou um dia de luto, de um Arão que não pode chorar. 11. A maior aberração de tudo é o povo de Israel. Deus não tirou do Egito, não abriu o mar vermelho, não sumiu com o faraó. Moisés está ali, o que eles fizeram? Moisés está feliz da vida. Ele passou 40 dias falando com Deus, não sobre ele. Olha que lindo. 40 dias, 40 noites, Moisés no monte, não falando dele. Ele já está bem com Deus, ele já está estabelecido, ele já é salvo. Ele está falando sobre eles. Aí Deus passa para ele, olha essas tábuas, tudo obra minha. Eu escrevi, leva. Moisés está radiante. Aí ele chega, o que eles fizeram? Fizeram Baal e estão se prostituindo tudo na frente dele. O dia da sua maior glória, virou a sua maior desgraça. Moisés quebra as tábuas, ameaça a nação toda e amaldiçoa alguns. Pastor, esses exemplos bíblicos são de verdade? São. E esse povo que fez tudo isso, não somos melhores que eles. Nós só somos melhores que eles quando somos de oração. Porque sem oração nós somos piores que eles. Porque nós herdamos tudo pela graça, sem pagar o preço de nada, chegou a salvação. Por isso que crente não valoriza. Deus vai te dar muita coisa linda. Deus se afeiçoou de você. E os teus projetos são os dele. Para terminar, Davi, há 1 mês do ano em que os reis desciam todos para a guerra, porque não havia chuva, não havia frio, era perfeito para a guerra. Então os reis desciam tudo. É o dia do ano em que o povo de Israel, mais um ano, volta vitorioso. Todo mundo festejando nas casas. Não, Davi matou Urias, porque ficou com a mulher dele, eu não sei o quê, e todo aquele flanco que servia Urias. E em vez do povo voltar festivo, da sua maior vitória do ano, está tudo em luto. Cadê o Deus que protege? Todo mundo desconfiado de Deus. E Deus falando, Davi, o que você fez comigo? Agora eu vou ter que revelar que foi você, por isso que eu vou contar o teu pecado. Deus não é de contar, mas no teu caso eu tenho que contar, porque eu estou achando que sou eu. Eles têm que saber por que aconteceu isso. Davi, você tornou o dia da maior vitória do ano em lamento. Preciso dar mais exemplos? Não, o inverso disso é real. Transforme os dias da tua maior derrota em tua maior vitória, pela oração. Toda a Bíblia é recheada disso. Toda a Bíblia é carregada, de Gênesis a Apocalipse, de alguém que creu no Senhor, orou, se manteve ali, o Senhor fez um milagre. Eu vou te ler uma lista pequena e rápida, termino aqui. Queridos, conclusão. Decisão tomada irrevogável. Lute pelos teus milagres até o fim. Diga amém a isso. Vou te ler uma lista. Não importa o que você não está vendo. O está vendo. Pastor, se você visse o que eu estou vendo, não importa. Lute até o fim. Não importa o que os outros fizeram com você. Quer seja a teu favor ou contra você, quer seja legítimo ou injusto. Lute ao lado de Deus até o fim. Também não importa os que deveriam ter feito, mas se negaram a fazer por você. Deveriam. Não pare. Lute ao lado de Deus, fique crendo no Senhor até o fim. Não importa também, lute até o fim, não importando como estão agora mesmo teus sentimentos. Ah, porque ele me chamou de não sei o que, ela me chamou de não sei o que. Não abandone tua vida com Deus, tua vida de oração e tua vida de esperar tudo que Deus vai fazer na tua vida. Não importa também o quanto de orações que você creu, mas até agora não foram atendidas.
Todo mundo diz amém? Lute ao lado de Deus pelos teus milagres até o fim, não importando quem te traiu. Também não importando quem te amaldiçoou. Não importando quem falou que ia te chamar, mas não chamou. Ia te ligar, não ligou, ia te dar, não deu. Não importa se os teus admiradores, porque tem coisa que era para ser dada a você, deram para outras pessoas. Não importa. Não importa se os teus admiradores começaram como os amigos de Jó, porém agora estão duvidando de você, estão falando pelas costas. Nem isso pode demover você. Jó 19, 14 e 19 diz assim: os meus parentes, diga parentes, me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. 19, todos os meus amigos íntimos agora fogem de mim, e até os que eu amava se tornaram contra mim. E os irmãos? Jó 6,15, meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Estão em erupção contra mim. Não importa, o mesmo Jó falou, eu vou crer em Deus até o fim. Lamentações 3, 21 a 26, terminamos aqui. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quem diz amém aqui? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação de Deus, isso em silêncio, sem desviar do Evangelho, sem se levantar contra a igreja ou contra os líderes da igreja, sem fazer ameaças para Deus e dar prazos, mais 15 dias, hein? Nada de sem reclamar demais, sem atacar os que estão à tua volta, em silêncio. Quem diz amém aqui? Quem toma a decisão de confiar em Deus até debaixo d'água, levante a tua mão. Quem quer crer no Senhor, mesmo com essa lista que acabei de ler, eu creio em Deus e ponto final, levante a tua mão. Quem promete a si mesmo, aí em casa que me assiste agora, você que está aqui, quem promete a si mesmo, a si mesma, que você vai esperar em Deus, vai lutar pelo que você busca em Deus até o último dia, levante a tua mão. Essa mão que você está levantando está recebendo um selo do Espírito Santo. Está recebendo um reforço de Deus. O Senhor está vendo que você está a fim de lutar do lado dEle. Ele está te dando forças agora. Põe a mão no teu coração, apague as luzes. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, peço perdão se de alguma forma foi apanhado, apanhada num desses exemplos. Se transformei em derrota, algo que era para ser vitória. Peço perdão, se falei demais, se tomei a atitude que não devia, se parei de confiar no Senhor. Hoje eu estou de volta, toda a minha confiança, toda a minha fé está em Ti, Senhor Jesus. Eu seguro na Tua mão de volta. Amado Espírito Santo, por favor, não me deixe sucumbir. Não me deixe me revoltar. Não me deixe abrir mão das minhas promessas. Me mantenha de pé. Não me deixe cair na incredulidade. Não me deixe dizer o que não devia. Me sustente, eu dependo do Senhor. Diga para Ele, sem o Senhor eu já sei, sou causa perdida. Com o Senhor eu tenho a vitória. Pai Celestial, Paizinho querido, eu me entrego nas Tuas mãos. Creio no Senhor,
Creio nas tuas promessas. Creio na tua intenção para comigo. Creio no teu amor por mim. Toda a minha vida. Não sei o que fazer com ela. Eu entrego nas tuas mãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão no teu coração e diga comigo: no profundo, no meu mais íntimo, qualquer semente de revolta, de rebelião, de indignação ou de dúvidas de Deus, eu extirpo agora, eu arranco agora, sou livre. Eu saio desta palavra revestido, revestida de lutar ao lado do meu Senhor Jesus, sem mais questionamentos. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no poder de Deus. Em nome de Jesus, amém. 2 minutos para você orar. Fale com teu Senhor agora. Fale com o amado Espírito Santo. Aplique a pregação que acaba de ouvir em oração. Ele vai te revestir agora. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo só entre você e Ele. Sim, Senhor, confiamos a nossa vida nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas instruções. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Seguro em tuas mãos eu não
Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de